Olá, oi todo mundo. Bom, estamos aqui hoje. Vou começar a esperar as pessoas entrarem um pouquinho para falar um assunto super interessante, super moderno, que eu comento com a maioria das minhas pacientes aqui no consultório, e que não deixa de ser uma coisa de prevenção, tá? Então, o assunto da nossa live hoje é a respeito de preservação da fertilidade, congelamento de óvulos, e gestação acima de 40 anos, quais são os riscos ou não. Para isso, eu convidei o Dr. Henrique, então eu já vou fazer o convite para ele entrar aqui com a gente. Só um pouquinho. Ok. Vamos esperar ele aguardar e entrar aqui com a gente, aceitar o convite. Olá, boa noite. Olá, Henrique, boa noite. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como estamos? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando um pouquinho, suficiente, né? Opa, bem o suficiente. Eu sempre digo para todo mundo, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é de trabalho, né? É verdade. E Então aí, tá, como andam as coisas? tudo bem, graças a Deus. Ó, as pessoas estão entrando, então, para quem está entrando, eu gostaria de te apresentar um pouquinho, né? Estava falando agora no início que eu tive essa ideia de fazer essa live, Henrique, porque é o mês da mulher. Eu trabalho muito com a história de prevenção e de qualidade de vida que a gente procura oferecer isso para os pacientes. E nesse cenário atual que a gente vive, né, nessa vida moderna da mulher de multitarefas, mãe, dona de casa, empresária, o que a gente percebe é que as mulheres vêm deixando a maternidade para mais tarde, né? E então eu atendo muitas pacientes de 35, 38 anos e que não tiveram seus filhos ainda. Ou aquelas que perto do 40 querem ter e não conseguem mais, né? Cada Então, vez mais frequente, né, Silvio? frequente. Então, por isso que eu Se a quis, gente começa a ver, né, a respeito de como que tá isso daí, né? Então, vou falar assim para as pessoas que já estão aí, quem não te conhece, né? O Henrique, ele é especialista em fertilidade conjugal e reprodução humana. Ele é graduado em medicina pela Universidade Luterana do Brasil, fez residência aqui na UEM, em Maringá. Tem o curso Master de Infertilidade Conjugal e Reprodução Humana da Sociedade Paulista de Medicina. Fez o fellowship dele lá em Madrid, né? É isso. Em medicina reprodutiva no Instituto Valenciano de Fertilidade, tem título de especialista e atualmente está trabalhando aqui na nossa cidade, aqui em Maringá. Então, vamos conversar um pouquinho, Henrique, de como que a gente está vivendo isso, como que eu vivo isso aqui no consultório e como você vive lá para tentar resolver esse problemaço das mulheres que estão deixando para engravidar mais tardiamente. vamos lá. É, muito obrigado pelo convite, Silvio. É um tema importantíssimo que você teve esse insight, essa ideia de fazer essa live para comentar um pouco sobre isso. E isso é muito mais frequente do que nós imaginamos, essa tentativa de engravidar mais tardiamente e postergar, né, esses desejos reprodutivos, isso aí, estatisticamente, é cada vez mais frequente. A gente vê todos os estudos aí mostrando que a taxa de, da maternidade, a idade da maternidade está cada vez mais sendo alargada. A gente vê que nos últimos 20 anos, mesmo nos países em desenvolvimento, né, a idade da maternidade já subiu 5 anos. Então, as mulheres tentam primeiro a carreira profissional, atingir o sucesso financeiro que almejam, a parte acadêmica, e esquecem um pouco, voltam no consultório falando assim, eu esqueci de ter nenê, doutor, e agora eu quero ser mãe, e agora eu tenho 35, 40 anos, como é que eu faço? O que você pode fazer para me ajudar? Então, como a gente vive essa medicina muito mais preventiva, como você bem citou,
a infertilidade é conceituada como uma doença, um problema de saúde com CID, para a Organização Mundial da Saúde. Então, já que a gente vive uma medicina preventiva, prevenir, preservar a fertilidade, prevenir a infertilidade também é uma medida interessantíssima que deve ser sempre orientada para nossos pacientes. Então, hoje a gente tem uma outra estratégia e a informação está de fácil acesso para todos, para a gente poder auxiliar essa população. No teu consultório, hoje, só fazer um parênteses, hoje foi um dia um pouco mais pesado no consultório, mas hoje eu atendi, fiquei feliz porque atendi duas pacientes bem jovens procurando congelamento, sabe? Então eu falei, olha, como a informação está chegando, né? Essas mulheres, às vezes solteiras, estão pensando um pouco mais nessa segurança desse procedimento. Como é que é a tua amostra lá no teu consultório? O que você tem notado? Olha, a gente percebe a gravidez mais tardia, com certeza, né? Eu mexo bastante com os pré-natais de alto risco, então eu percebo muito isso. E eu oriento muito os meus pacientes. Hoje em dia eu gasto um tempo orientando aquela mulher por volta de 30 e poucos anos, que não tem um relacionamento estável, que não está casada, que não tem desejo de ter filho. E eu sempre falo assim, você não querer ter filho é uma coisa. Você não poder ter filho é outra, né? Então, às vezes a gente não quer no momento, não quer com o marido que a gente está no momento, não quer agora. Mas a gente sabe que a gente pode ter. Agora, você não poder é totalmente diferente, né? Não adianta você querer daí. Então, eu acho que eu sempre gasto um tempo, hoje em dia, orientando elas. E como você disse, a orientação é fundamental, porque só assim que elas vão conseguir ir atrás de fazer a prevenção. Então, é mais ou menos... Exatamente. Tá. Henrique, eu tinha aberto uma caixinha essa semana de perguntas e tiveram muitas perguntas. E eu gostaria de começar a fazer algumas assim para você, para a gente ir tocando essa live bem leve, assim, de uma forma bem clara, para poder orientar os pacientes. E a primeira pergunta, eu vou falar assim para você: o que você orienta? Quais são as chances de uma mulher engravidar espontaneamente por volta dos 40 anos? Isso pergunta, 40 anos, e aí? Exatamente. O que acontece? Tem então eu tenho que saber disso também. Tá certo. Essa é uma pergunta bem frequente mesmo, que as pacientes fazem, é o seguinte: para a gente entender o potencial reprodutivo de uma mulher, a gente tem que entender um pouco da fisiologia, de como é que funciona esse circuito para que a mulher possa ter um nenê. Então, diferentemente do homem, que tem uma produção espermática cíclica, o homem renova sua população espermática a cada 90, 120 dias, e praticamente ao longo de toda a sua vida. A mulher não. A mulher nasce com suas células germinais, ela nasce com seus óvulos, e ela sofre uma perda gradual e progressiva ao longo de toda a sua vida. Então, a mulher tem a maior quantidade de óvulos quando ela ainda é um feto e tem 20 semanas de vida intrauterina, que tem mais ou menos 6 a 7 milhões de óvulos. Esses óvulos vão se perdendo ao longo do tempo, ela nasce com mais ou menos 1 a 2 milhões, quando chega na puberdade para ter a primeira menstruação, mais ou menos 300 mil óvulos, e assim vai perdendo progressivamente. Então, a capacidade reprodutiva da mulher diminui com o passar dos anos, sem dúvida, e sobretudo após os 35 anos. Mas por que isso acontece? É só pela quantidade de óvulos presentes nos ovários da paciente? Não, não é só por causa disso. A gente sabe que a fertilidade diminui e que a população de óvulos também diminui, mas a qualidade desses óvulos também diminui. Os óvulos remanescentes no ovário de uma mulher de 40 anos, como você citou uma das perguntas que abriram na tua caixinha previamente à live, veja bem, embriões gerados a partir de óvulos de uma mulher de 40 anos têm mais ou menos 70% de alterações genéticas. É muito. Pensa que a cada 10 embriões gerados, 7 não têm capacidade sequer de gerar um recém-nascido vivo. E se o tiver, tem uma grande chance de ter alterações genéticas, como, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, entre outras síndromes genéticas que a gente conhece na medicina reprodutiva.
Então, a fertilidade de uma mulher diminui progressivamente. Uma mulher tem mais ou menos uma taxa de 10, 15% de taxa de gravidez em casa por ciclo, em pacientes ovuladoras. Uma paciente com 40 anos vai ter mais ou menos entre 5 e 10%. E quando o tem, quando consegue engravidar, tem o maior risco de abortamentos. Por quê? Porque muito provavelmente os embriões não sejam geneticamente falando perfeitos. E acabam culminando com um aborto. Então, muitas das mulheres, você vê que o aborto ele tem uma taxa de prevalência na população feminina de mais ou menos 10 a 15%, muitas das mulheres nem sequer sabem que abortam. E essas mulheres, por volta dos 40 anos, muitas das vezes têm uma menstruação um pouco mais forte, e ela fala, nossa, esse mês desceu com força, e na verdade ela está abortando e nem sabe. Por quê? Porque as alterações genéticas provenientes de gametas com essa idade refletem nesse tipo de desfecho, num aborto, numa coisa. Então, a taxa de gravidez diminui progressivamente com o passar dos anos. E com 40 anos, muito mais, inclusive em ciclos de fertilização in vitro. Ô, Henrique, nos ciclos de fertilização, os embriões, eles são genéticos antes? Isso era... Existe a possibilidade de estudar geneticamente embriões antes de realizar a transferência deles para a cavidade uterina. Só que não é a técnica utilizada para estudar geneticamente os embriões não é isenta de riscos. Então, claro, eu posso, num ciclo de fertilização in vitro, eu extraio os óvulos da paciente, vou unir com os espermatozoides do parceiro ou de um banco de sêmen. Vou gerar embriões, eu posso fazer o cariótipo. O que é o cariótipo? É estudar os cromossomas desses embriões gerados in vitro, em laboratório. Só que como que a gente faz esse estudo? A gente faz retirando uma parte de células dos embriões. O embrião, em quinto dia, ele tem mais ou menos em 150 a 300 células. Então, o embrião é frágil, e por mais que nós extraímos uma amostra muito pequena das células, isso causa malefícios na saúde do embrião. E isso se reflete também em sobrevivência e implantação do embrião. Então, claro, não seria fácil estudar geneticamente todos os embriões dos ciclos de fertilização in vitro e acabar com síndrome de Down, de Turner, não existia mais síndrome, né? Então, pode-se estudar embriões em situações pontuais. Eu, particularmente em consultório e na escola da medicina reprodutiva da minha vida, eu aprendi dessa maneira. Os trabalhos e estudos também embasam nesse tipo de terapêutica, que é estudar embriões de mulheres com mais de 40 anos. Uhum. Por que a gente estuda de mulheres de mais de 40 anos? Justamente para descartar essas alterações genéticas que são mais prevalentes nessa população com idade mais avançada. Como eu bem citei, mais ou menos 70% dos embriões alterados. Agora, em pacientes jovens, eu particularmente não vejo isso como uma estratégia inteligente, estudar todos os embriões. Ok. Então, vamos pensar assim, a mulher engravidou, né, independente se for espontâneo ou através de fertilização, quais são os riscos, além do abortamento, que você já citou, desse gestar mais tardio, que a gente vê, né? Claro que os riscos inerentes à própria idade da paciente. Então, claro que pacientes com uma idade mais avançada têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional, de desenvolver pré-eclâmpsia, de desenvolver trabalho de parto prematuro, as complicações inerentes da própria idade. Existem estudos que mostram, dentro da medicina reprodutiva, que pacientes submetidas a tratamento de reprodução humana podem ter mais complicações que pacientes que engravidam espontaneamente. Só que a gente entra num viés muito grande, porque será que essa população que eu atendo em consultório já não é uma população com um viés, porque ela já é uma paciente que tem infertilidade, já não é uma paciente que tem a sua saúde reprodutiva íntegra. Então, um dos motivos pelos quais a gente indica fazer a preservação da fertilidade e congelar o óvulo é justamente evitar os riscos inerentes à parte genética embrionária. Porque uma mulher que congelou óvulos com 35 anos e vai fazer um ciclo em laboratório, desenvolver embriões e transferi-los com 40, este embrião tem a qualidade de uma gestação de 35 anos, não de 40.
Agora, obviamente que a homeostase e o equilíbrio da paciente metabólico interfere muito. Tem um obstetra, por exemplo, no teu caso, que você é expert em atender pacientes de gravidez de alto risco, com idade materna avançada, isso tudo compõe um tratamento em conjunto, que vai melhorar os resultados, né? Sem dúvida. Tem uma idade máxima que você pode transferir embriões? Uma mulher, por exemplo, que está na perimenopausa, que está menopausada, pode fazer essa transferência? Pode. O Conselho Federal de Medicina nos orienta, do ponto de vista reprodutivo, a poder realizar a transferências de embriões até os 50 anos de idade. Agora é óbvio que se eu tenho uma paciente de 51 anos, que a paciente tem uma saúde estupenda, o obstetra me liberou para fazer a transferência de embrião. Ele falou, olha, bateu no peito, falou, eu vou acompanhar essa paciente, eu a conheço, ela tem capacidade de gestar após os 50 anos, eu posso entrar com um pedido para o Conselho Federal de Medicina para abrir uma exceção. Mas daí seria uma exceção, via de regra, você transfere até os 50 anos de idade. Ok. Na população geral, então, quais são as principais indicações para a gente fazer a coleta de óvulos? Então, como eu te disse, eu acabo indicando aqui pela idade, normalmente, das pacientes. Aquelas pacientes que não têm um relacionamento fixo, né? Não está casada, não tem um namoro fixo lá por volta de 35 anos. Para mim, no meu entender, é o limite, né? Assim, quais são as indicações, além da idade, que a gente poderia orientar a paciente a coletar óvulos? Essa é uma pergunta interessantíssima. O congelamento de óvulos e de gametas, ele não surgiu para preservar a fertilidade por causa da idade. Eles surgiram para preservar a fertilidade de pacientes oncológicas. Ou seja, paciente que tem câncer, a paciente está em idade reprodutiva, tem 35 anos, descobre que tem câncer de mama, vai ter que fazer tratamento químio, radioterápico. Nós sabemos que o objetivo das terapias oncológicas é inibir a proliferação celular, que é o câncer, né? A proliferação celular desordenada, a ausência da apoptose celular, a morte celular, né? Então, os óvulos são células, os óvulos são as maiores células do corpo humano. Então, quando nós realizamos uma químio ou radioterapia, a gente combate o câncer, mas também acaba impactando nas células germinais, nos óvulos, induzindo a apoptose dos óvulos, a morte dos óvulos. Então, congelar óvulos previamente a tratamentos de câncer foi a primeira indicação, e é o que eu atendo também em consultório. Atendi essa semana casos de pacientes também em idade reprodutiva que tiveram diagnóstico de tumor. Aí a gente faz um ciclo de estimulação ovariana para extrair esses óvulos para preservar a fertilidade. Agora, os resultados começaram a ser tão bons e houve uma mudança tão grande no padrão da mulher contemporânea, da mulher moderna, da mulher que é independente, que tem sucesso profissional, que tem dinheiro, que tem carreira, que tem vida acadêmica, que essas mulheres começaram a postergar a gestação. Nós mesmos acabamos de falar que a fertilidade diminui progressivamente, então eles começaram a pensar que a infertilidade é uma doença. Então, congelar por motivo social, que a gente chama, também é uma indicação formal. Então, via de regra, nós temos essas duas situações, as situações patológicas e os motivos sociais. Dentro dessa parte patológica figuram os tumores, o químio rádio que eu comentei, pacientes com doenças autoimunes importantes, que vão ter que fazer tratamentos imunológicos, porque existem trabalhos que demonstram que paciente que tem lúpus eritematoso sistêmico, doença inflamatória intestinal, espondilite anquilosante, qualquer espondiloartropatia negativa, existem mediadores inflamatórios e imunológicos que interferem. Então, paciente com doença imunológica também é uma candidata a congelar óvulos. Paciente com baixa reserva ovariana, hereditária. A mãe teve menopausa precoce, a irmã também. A gente vê e faz o diagnóstico, vê que a paciente também é propensa a entrar na menopausa precocemente. Também são indicações patológicas. Pacientes que vão ter que fazer cirurgia. Pacientes que têm cistos ovarianos. Quando a gente vai fazer a exérese, ou a retirada de cistos dos ovários, a gente acaba tirando o tecido ovariano saudável, junto com o tecido com cisto. Isso interfere na reserva ovariana. Então, o paciente que vai retirar cisto de ovário, congela óvulo antes. O paciente que tem endometriose, congela óvulo antes.
Paciente que vai fazer tratamento de câncer, congela óvulos antes. Então, essas são as principais indicações de preservar a fertilidade, digamos assim. Fechando, é março, né? O mês da conscientização da endometriose. É importante você dizer isso, porque eu opero bastante endometriose também. E hoje a gente vê que nos congressos a gente acaba orientando que quando a mulher tem endometriose ovariana, né? Então tem endometrioma que a gente vai acabar tendo que mexer nesses ovários. A gente acaba orientando fazer a coleta antes, principalmente se já é uma mulher que está lá acima de 35 anos, para que ela não perca essa reserva folicular dela, né? Então, essa é uma indicação que a gente tem feito bastante também, que está cada vez mais frequente, até porque a gente tem feito diagnóstico muito mais frequente de endometriose, cada vez a endometriose mais agressiva, mais profunda. Então, é bem legal a gente estar comentando a respeito disso. Ó, É vou falar. uma indicação interessantíssima. Sim. Existem trabalhos, uma vez eu participei, há 2 anos atrás, de um capítulo de um livro, acho que é um tratado turco de reprodução humana, e eles convidaram para escrever um capítulo do livro sobre endometriose e fertilidade. Então, ao escrever esse capítulo, eu comecei a buscar, claro, o que tinha de mais recente de estudos para a gente poder fazer o que fosse de mais atual sobre o tema. Existem muitos trabalhos que demonstram que pacientes com endometriose não têm só uma reserva ovariana diminuída, mas elas têm qualidade de óvulos também diminuída. Por causa que quando tem endometriose no ovário, esse acúmulo de sangue, que é esse cisto endometriótico, né, que é que a gente tira como se fosse chocolate, né, que a gente faz cirurgia, você sabe muito melhor que eu, porque eu não opero endometriose, esse acúmulo desse líquido nos ovários interfere na qualidade dos óvulos. Então, congelar óvulos de pacientes com endometriose é uma medida pela quantidade e também para tentar preservar a qualidade desses óvulos presentes nesses ovários. Ó, a gente teve um comentário aqui na live falando que assim, olha, a Mili falou assim, eu tive um linfoma há 9 anos atrás e eu não tive essa orientação de congelamento de óvulos. Hoje eu estou vendo o quanto isso impacta a minha vida. Né? Então, você vê o relato aí, né? Como é frequente, né, na nossa vida. Né? Muito bem. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. E a pergunta que mais teve, Henrique, qual a melhor idade para fazer o congelamento de óvulos? Quanto antes, melhor. Todo mundo perguntou isso. Tá, assim, ó, como a gente sabe que a fertilidade da mulher, ela sofre um decréscimo progressivo, ela tem uma perda gradual e progressiva ao longo de sua vida, obviamente que congelar a quanto mais breve seja possível, melhor. Mas a gente recomenda, eu recomendo em consultório e preconizo que pacientes realizem o congelamento antes dos 35 anos de idade. Uhum. Isso significa que o paciente de 40 anos não pode congelar óvulo? Não. Paciente de 41 anos, quer congelar óvulo? Pode, só que a probabilidade de nós conseguirmos óvulos de boa qualidade com essa idade é menor. Então, pacientes que passaram dos 30, não sabem se querem ser mãe ou não, tem desejo de ser mãe, está em dúvida, congela óvulo. Hoje o procedimento é tão simples, é tão simplificado, que é tão fácil você realizar o procedimento, eu não vejo o porquê não o fazer, entendeu? Então, sempre pacientes acima dos 30 anos devem ser orientadas e, como a fertilidade da mulher diminui, sobretudo após os 35 anos, esse seria, por exemplo, se eu tivesse que dizer para você uma idade-chave, seria os 35 anos. Então é sempre aquela dica, né? Quanto antes, melhor. Para congelamento de óvulos, sem dúvida, porque a qualidade dos óvulos de uma paciente jovem se reflete muito na capacidade de ter um nenê. E outra coisa, imagina que a pessoa fez uma coleta lá, teve sei lá, um câncer ou uma endometriose, e fez uma coleta com 25 anos. Existe um limite de tempo que esses óvulos podem ficar congelados para fertilizar, para poder transferir? Reduz a quantidade deles nesse congelamento, por exemplo? A resposta é não. Não existe tempo máximo de congelamento. Nós tivemos 2 anos atrás o relato de um nascimento de um embrião congelado, um embrião, nesse caso, congelado há 27 anos. Uhum. É muito tempo. Então,
Claro, as técnicas de congelamento de óvulos melhoraram muito nas últimas décadas. Uhum. O primeiro nascimento de um nenê, fruto do congelamento de óvulos, foi em 1986. De Uhum. 86 para cá, as técnicas melhoraram muito. Em 93, as técnicas mudaram. Agora, a partir da década de 90, 2000, eles começaram a fazer uma outra técnica de congelamento chamada vitrificação. O que é a vitrificação? A vitrificação consiste em... o óvulo é uma célula. Essa célula tem líquido dentro. Antigamente, nós congelávamos lentamente. Então, esse óvulo que vai sendo congelado lentamente, esse líquido que tem dentro, forma cristais de gelo. Como gelo mesmo do freezer, ele fica cristalzinhos. E quando a gente descongelava esses óvulos, esses cristais de gelo desequilibravam o óvulo, as membranas, e o óvulo acabava morrendo. Ele Uhum. não sobrevivia ao processo de descongelamento. Então, o que eles pensaram? Se esse congelamento lento gera esses cristais de gelo, por que nós não vamos congelar de uma maneira muito rápida? Aí eles desenvolveram a vitrificação, que é o congelamento ultra rápido. Numa fração de segundo, eu transformo um óvulo que estava na temperatura ambiente a um óvulo congelado a menos 196 graus. E esse Uhum. congelamento rápido, que chama de vitrificação, ele evita essa formação desses cristais de gelo. Então ele está num estado in natura, digamos assim, e ele simplesmente em uma fração de segundo a gente congela ele no nitrogênio líquido, e quando descongelamos esse óvulo, ele descongela com a mesma qualidade de antes do congelamento. Então as taxas de sucesso são maiores, por causa que os óvulos descongelam com mais qualidade. Por que isso é importante? Porque não existe tempo. Uma vez que eu congelo um óvulo com qualidade, eu não tenho tempo para utilizá-lo. Eu posso usar ele quando eu achar o momento mais oportuno, com essa qualidade de antes de congelá-lo. Então, não existe tempo máximo para manter os óvulos congelados, assim como os embriões. Ok. Outra pergunta que fizeram. Eu posso doar esses meus óvulos para uma outra pessoa da minha família, irmãos, sei lá, primos? Pode, pode. No Brasil, é diferente de alguns outros países, por exemplo, na própria Espanha, que foi onde eu trabalhei lá 2 anos e meio. Lá, nós tínhamos três opções. A primeira é dos óvulos excedentes. Vamos dizer que a mulher fez uma coleta de óvulos e eu consegui congelar 20 óvulos. Eu vou fertilizar 8, 10 óvulos, porque eu não quero ter um monte de embrião. Eu quero ter um neném mais um irmãozinho. Eu quero, né, não quero um monte de embriões congelados, porque o embrião já é uma vida. O embrião é a união do óvulo com o espermatozoide do parceiro ou do banco de sêmen, que vai gerar um embrião. Então, o embrião já é uma vida, né? E os óvulos não, os óvulos são células. Então, na Espanha, era permitido você descartar. A paciente não quer mais, descongela e descarta. Podíamos doar para pesquisa. Talvez esse seja a grande jogada da Espanha ser muito provavelmente o país que tem melhores serviços de reprodução humana do mundo, porque eles estudam muito, eles realizam muito trabalho, muito estudo em cima dos gametas, e você poderia doar de uma maneira anônima. No Brasil, doar para pesquisa não é permitido, mas você pode doar eles de uma maneira anônima ou para um parente de até quarto grau, e também pode descartá-los. Eu estou fazendo tratamento num casal de um outro estado, que a paciente também tem uma falência ovariana precoce, estou realizando nesse momento esse tratamento, que a irmã dela é quem está fazendo a doação dos óvulos. Daí eu estimulo a irmã, preparo o útero dela concomitantemente, extraio esses óvulos, fecundo com o sêmen do marido dela e transfiro esse embrião para o útero dela. Então, teria uma genética muito semelhante, inclusive características físicas, porque são irmãs, e em contrapartida, a irmã está fazendo esse ato de amor, né? De poder ajudar a irmã a realizar esse sonho. Isso mudou recentemente. No Brasil, antes não era permitido você doar assim para pessoas que você conheça, era 100% anônimo. Hoje em dia você pode fazer doação de gametos para até quarto grau de parentesco. Ó, vou fazer uma outra perguntinha que apareceu aqui na live. A Cláudia está perguntando assim: uma mulher que congela óvulos e posteriormente perde os ovários, mas não perde o útero, teria possibilidade de ter uma gestação com os óvulos congelados? Claro,
Isso é uma indicação, claro, isso é uma colocação inteligente dela, uma curiosidade interessantíssima, porque eu preciso de óvulos, né? Então, a partir do momento que eu tenho os gametas em laboratório, eu só vou preparar esse útero para depois realizar a transferência do embrião que eu vou gerar a partir desses óvulos. Então, uma das indicações de congelar óvulos é previamente as cirurgias, por exemplo, uma dessas de retirada dos ovários, né? Então, pode sim. Da dose, né? Então, hoje pode sim. A gente vai fazer o preparo hormonal, você diz, né? E aí as mulheres que não têm os ovários, não têm a parte hormonal, então a gente vai ter que fazer ao longo da gravidez uma reposição hormonal junto para que isso possa dar certo, né? Acho que é Exatamente. Eu faço a suplementação com estradiol, progesterona, que são os hormônios que vão manter a gestação. Então eu consigo simular o que aconteceria de uma maneira naturalmente, usando hormônios exógenos, usando comprimidos, pastilhas, né? E a paciente faz essa reposição hormonal e as taxas de gravidez e de sucesso com recém-nascido vivo são iguais de pacientes que fazem ciclo natural e de pacientes que fazem com medicações exógenas, que seria a estratégia adotada nesse caso dessa paciente que está fazendo essa pergunta. que seria aproximadamente o que a gente faz numa mulher na menopausa, né? E Exatamente. acaba fazendo a reposição hormonal também na hora que faz a implantação do embrião, né? Acontece isso, doutora. Por exemplo, o paciente congelou óvulos e entrou na menopausa, tem menos de 50 anos e tem uma vida saudável, tem uma capacidade reprodutiva preservada do ponto de vista uterino. E, então, é curioso, se a paciente não cicla, não menstrua, não ovula, e a gente usa esses óvulos e consegue embriões para transferir, e ela engravida num estado pós-menopáusico, numa menopausa precoce. Ó, uma outra perguntinha. Quais são as etapas para uma fertilização? Quanto tempo leva até você ter um resultado positivo ou negativo da gravidez? Excelente pergunta, porque o congelamento de óvulos nada mais é que a primeira etapa de um ciclo de fertilização in vitro. A única diferença é que nós não vamos fecundá-los e nem transferi-los para o útero nesse momento. Mas quais são as etapas? A primeira é da estimulação ovariana. Como é que funciona a estimulação ovariana? Todos os meses a mulher libera um óvulo, na grande maioria das vezes, claro que tem situações pontuais que libera dois, mas daí ocorrem gestações gemelares, algumas das vezes, que é raridade, normalmente libera um óvulo, e aquele potencial de óvulos que foram recrutados do ciclo anterior acaba morrendo. O que eu faço na fertilização in vitro? Estimulo a paciente com uma dosagem de hormônios que ela mesma produz, mas numa quantidade um pouquinho maior, para que todos esses folículos no ovário produzam óvulos. Então a gente entra, essa estimulação dura em média 8 dias, 10 dias, entramos com uma agulha fina, a paciente está com sedação, como se fosse uma sedação para endoscopia, colonoscopia, dura 5 minutos o procedimento, a paciente não sente dor, a gente entra com uma agulha fina e aspira esses folículos, o líquido folicular, analisa em microscópio os óvulos, quais são maduros, e a partir de então se concluiu a primeira etapa do processo de fertilização in vitro, que é a estimulação ovariana e a captação dos óvulos. Aí depois eu vou fertilizá-los, ou seja, se eu for, nesse caso, se fosse preservação da fertilidade, eu teria congelado esses óvulos. Se eu for fazer tratamento, se eu for fazer fertilização in vitro, eu busco os óvulos que são maduros, microinjeto dentro de um óvulo um espermatozoide e faço gerar um embrião em quinto dia. Este embrião, no laboratório, eu faço a transferência dele para dentro da cavidade uterina, que seria a terceira fase, a transferência embrionária. Então, 12, 14 dias depois da transferência, a gente já faz o teste de gravidez, que já vai evidenciar uma gestação. Então, você vê que o processo é muito simplificado, né? Antigamente, as pessoas falavam, meu Deus, vou ter um nenê de proveta, um nenê de laboratório. Um caos, né? É muito processo. Eu, em 8, 10 dias, estimulo, tiro os óvulos, 5 dias, fecunda em laboratório, cultiva e transfere. A Então, paciente, quando ela... traduzindo, para ter um resultado positivo ou negativo, é aproximadamente a duração de um ciclo menstrual, né? Quando a paciente se der conta, ela está grávida. Isso, indução de 8 dias, com a coleta no 8º dia, aproximadamente. Aí fertiliza e implanta depois de 5 dias de vida, mais você espera uns 2 10 dias depois, testa. de gravidez.
Então, vai dar aproximadamente o período de um ciclo menstrual, e aí você já tem um teste positivo ou negativo da sua fertilização. Exatamente, é um processo muito simplificado, né? Antigamente a gente bloqueava as pacientes hormonalmente com injeções previamente ao tratamento. Aí, estratégias de protocolos mais curtos para fertilização in vitro começaram a demonstrar resultados tão bons quanto, ou até melhores que esses protocolos antigos, que demoravam tanto tempo. Uhum. Então, isso resulta em menor angústia, menor ansiedade, resultado mais rápido, mais comodidade por parte da paciente, menor sintomatologia. Então, hoje em dia, é muito difícil uma paciente se queixar assim muito do tratamento. O tratamento é bem leve. Ai, que legal. Tem uma outra perguntinha aqui na live, eu só vou falar, é a Michelle que fez. Se é recomendável congelar óvulos previamente uma cirurgia de endometriose profunda, a gente já tinha comentado isso, que sim, Indicação formal. isso é uma indicação formal, principalmente se tiver acometimento dos ovários. Hoje a gente acaba fazendo essa orientação, sim, de fazer o congelamento antes de fazer a cirurgia, tá? Com certeza. Muito bem. E qual é a chance, Henrique, da primeira fertilização dar certo? Porque a gente vê isso, lógico, a gente sabe que no Brasil esse ainda é um procedimento que é um pouco mais caro, não é acessível, às vezes, para toda a população que teria necessidade disso. Qual é a chance da pessoa juntar um dinheirinho lá, fazer a fertilização e de primeira dar certo? Lógico que tem um monte de coisa que envolve, né? A idade da paciente, comorbidades associadas, mas vamos pensar numa paciente jovem, sem doença nenhuma, qual é a chance disso dar certo? Numa primeira fertilização. O que você falou é uma verdade, existem muitas variáveis. Eu não posso dizer que a taxa de gravidez de uma paciente de 42 anos que faz tratamento comigo é a mesma de uma paciente de 35 que faz uma fertilização por causa que as trompas estão obstruídas, por exemplo. Mas, via de regra, os melhores serviços de reprodução humana do mundo, nossa estatística aqui da clínica também vai de acordo com esses dados, é que mais ou menos 50% dos casos a gente obtém sucesso já. Então, isso, do ponto de vista reprodutivo, é muito. Se a gente for pensar que as pacientes em casa têm 10% de chance de gravidez por ciclo, talvez até menos, dependendo do quadro geral da paciente, então a gente mantém taxas de gravidez de mais ou menos 50%, dependendo de cada caso, individualmente. A gente vê que o impacto da idade é o que mais importa nesse aspecto quando a gente faz ciclos de estudo genético do embrião, que aí, tendo embriões euploides, ou seja, embriões geneticamente saudáveis, a taxa de gravidez transferindo esses embriões é a mesma, independentemente da idade da paciente, ou sofre pequenas variações. Quer dizer, veja o quanto é importante ter embrião saudável. Embrião saudável vem de mulher jovem. Então, se eu pego uma mulher que estudou embrião com 42 anos, o embrião é geneticamente saudável, a taxa de gravidez, nesse caso, pontualmente, é a mesma de uma paciente de 25 que vai fazer uma FIV, seja lá por qual motivo for. Nossa, então é uma taxa alta, né? Para a gente em si é uma taxa alta. Para a paciente, isso é um dado importante, eu acho que vale a pena a gente falar. Porque para 50% é muito alto, né? Para a paciente, Exatamente. é assim, pode dar certo ou não, né? Então, às vezes é uma coisa para a paciente orientar elas também, né? Eu sempre brinco isso, falo para as minhas pacientes. Às vezes elas perguntam, doutora, meus exames estão todos normais, eu fiz meu controle de ovulação, eu tive minha ovulação, eu tive relação sexual, por que que eu não engravidei? Fala, gente, porque não era para engravidar, porque a gente não é Deus, porque não dá certo para fazer. Né? Então, eu sempre falo, você tem o óvulo, você tem o espermatozoide, teve a relação sexual e não necessariamente teve a gravidez. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. E eu cito também a história da fertilização. Às vezes você foi lá, fertilizou, implantou o embrião propriamente dito e a gravidez acabou não evoluindo. Né? Então, infelizmente, embora 50% para nós é uma taxa alta, para a paciente ela tem que ir ciente desse número, né? Claro, sabe que tem estudos, até eu estava vendo um estudo recente que mostrava o impacto da infertilidade a nível psicológico e emocional das pacientes. Uhum. A infertilidade ou a incapacidade de conceber
de uma paciente está associada em até 50%, 60% de transtornos psiquiátricos. Então você veja o quanto isso impacta na qualidade de vida de uma mulher querer ter um nenê e não conseguir. Depressão, ansiedade, perda de identidade, a procura pelo parceiro com fins exclusivamente reprodutivos, e a paciente já perde aquele prazer, aquele encanto daquele momento íntimo do casal, porque a pessoa fica tão engravidar, sabe? Então, você preservar a fertilidade com essas técnicas que nós estamos conversando, que a gente citou, isso impacta diretamente na qualidade dos pacientes lá na frente. Então, isso deve ser recomendado para todas as mulheres acima dos 30 anos. E como a gente vê isso no consultório hoje, né? Então, aquela mulher, principalmente eu vou citar a endometriose, não só por ser março, mas porque a gente tem feito muito diagnóstico de endometriose. Ela já vem sofrida, na verdade, né, de muito tempo tentando engravidar, sem o diagnóstico, às vezes, que a gente sabe que no Brasil é de 7 anos, mais ou menos, para fazer o diagnóstico de endometriose. E cada menstruação, cada mês é um sofrimento. Então, a gente vê que ela vai procurar ter relação sexual exatamente no período da ovulação. Nos outros dias do mês, acaba sendo muito sofrido, ela não tem relação, às vezes tem dor, tem desconforto. E o quanto essas mulheres vêm ansiosa, depressiva, literalmente sem esperança de conseguir ter um filho, né? E que, se a gente for pensar historicamente, as meninas foram educadas desde criança para ter filho, né? A gente ganhou a vida inteira boneca, né? Então, por isso que o sonho da grande maioria das mulheres, eu posso dizer hoje, a gente tem um número importante no consultório que não desejam ter filhos, mas a grande maioria ainda procura e tem isso como objetivo, né? Embora mais tardiamente, mas tem esse objetivo. E como isso vem fazendo a mulher ficar cada vez mais sofrida, assim, sabe? A gente percebe isso no dia a dia, né? Exatamente. Sobretudo, estava falando, as mulheres estão tendo mais endometriose e as consequências inerentes da patologia, também por causa de postergar a gestação, né? As mulheres ciclam mais. Antigamente não existia endometriose, porque a mulher estava sempre grávida ou estava amamentando, em teoria, né? Exato. Ó, a Regiane, que é psicóloga, ela escreveu assim: olha, é uma avalanche de emoções que acompanham a infertilidade. E não é só as mulheres que sofrem, os homens também, né? Então, sofrem porque os homens também querem a paternidade. Isso é uma coisa legal da gente estar lembrando, né? Que a gente acaba sempre jogando para mulher, para mulher, para mulher, né? Mas o homem também sofre com o sofrimento da esposa, né? Da mulher que está ali todo mês, com aquele sentimento de não conseguir, de frustração, de não conseguir dar para o homem aquele filho, às vezes, tão desejado do casal, né? Eu sempre brinco também que assim, tem endometriose, gente, a pior coisa que você pode dizer para a mulher é isso. Nossa, você nunca vai ter um filho. Nossa, tadinho do seu marido, nunca vai poder ter pai, não vai ser pai. Nossa, seu filho, quando vem? Vocês não vão tentar, não estão tentando. Nossa, vocês não estão brincando direito, hein? Então, assim, é um peso que a mulher carrega, né? Que acaba repercutindo com certeza na qualidade de vida, na qualidade sexual do casal e assim por diante, né? Ó, tem uma paciente já falou aqui, ó, já quero fazer tratamento de FIV com você. Ó, já vamos indicar, já quero a parceria, hein? Eu vou fazer o pré-natal, por favor. Olha aí, tá feito. Com certeza. Henrique, uma pergunta que fizeram também é assim: existe o risco de você usar os óvulos da paciente que congelou sem o consentimento dessa paciente? Jamais. Para outras Isso se só coisas? Não, sem o consentimento da paciente, não. Isso é uma responsabilidade da clínica, né, de política de cada clínica. Eu posso, pelo menos, falar com propriedade dos serviços que eu já trabalhei e dos serviços que eu componho a equipe hoje, que é a Mater Baby aqui em Maringá. Isso é impossível de acontecer pelo controle que nós temos no nosso banco de óvulos, o que nós temos congelados dos pacientes também. Existe um controle rigorosíssimo. É impossível que isso ocorra.
Pode ficar tranquilo que esse problema você não vai ter. Outra coisa, imagina que eles perguntaram também, eu vou fazer uma fertilização e eu vou precisar de óvulos de outras pessoas, de outra mulher, ou vou precisar do espermatozoide de uma pessoa que não for o meu marido, por, sei lá, às vezes Uhum. é outro problema. A gente pode escolher a característica, para ser uma característica similar à nossa, a gente tem como escolher cada óvulo, cada espermatozoide que é doado, por exemplo, tem uma lista de características, tipo moreno, branco, cabelo enrolado, cabelo liso, tipo sanguíneo, sei lá, alguma coisa assim? Sem dúvida, a gente sempre busca óvulos e espermatozoides de doadores que tenham características físicas, se não semelhantes ou mais próximas possíveis dos receptores. Isso acontece no mundo inteiro. No Brasil, não é permitido você comercializar informações, diferentemente de alguns países europeus e nórdicos. Na Suécia, Noruega, Finlândia, você pode inclusive pagar para saber o grau de educação que o doador tinha, ver foto do doador e saber coeficiente intelectual, saber até quando que ele estudou e qual que é o comportamento e os hobbies dele, por exemplo. No Brasil, obviamente, que esse tipo de informação não é permitida, mas a gente sempre busca dos bancos de doadores características semelhantes. Eu jamais vou, por exemplo, para um casal negro utilizar, que necessita de banco, utilizar espermatozoides, por exemplo, de um caucasiano ou um japonês, um asiático. Então a gente sempre busca características físicas semelhantes ao receptor. Bom, perguntinha fácil agora. Meu marido é vasectomizado. Posso fazer fertilização? É uma das indicações de fazer a fertilização in vitro, né? A vasectomia, ele não vai ter no ejaculado os espermatozoides, então a fertilização in vitro estimula a paciente, coleta os óvulos e, mediante punção testicular ou microcirurgia testicular, extraímos os espermatozoides, preparamos em laboratório e microinjetamos dentro dos óvulos os espermatozoides para que consigamos embriões. E na mulher laqueada seria a mesma história, né? Eu também tive essa pergunta, é praticamente a mesma resposta, né? Exatamente, atendi hoje uma paciente que foi retirada as trompas dela quando ela era adolescente, foi uma salpingectomia bilateral, que ela não sabe nem sequer explicar o porquê da cirurgia. E não tem laudo também da descrição cirúrgica, mas a paciente foi submetida a isso, então ela tem os dois ovários e não tem as trompas. Então é impossível que ocorra uma gestação de maneira espontânea. Então é uma indicação de fertilização in vitro, tal qual a vasectomia. Ó, vamos lá. Tem uma perguntinha aqui, ó. No caso daquela paciente que falou que teve linfoma 9 anos atrás, ela poderia doar óvulos? Existe uma Se restrição essa paciente que você não pode ser doadora de óvulos? Existem restrições, sim, para doação. É a presença de doenças, pacientes que têm idade avançada, acho que no Brasil ainda 35 anos ou 40 anos que mudou recentemente. O filtro, a gente sempre busca pacientes mais jovens possível para serem doadoras, não pode ter nenhuma infecção ativa. As pacientes tampouco podem ter alterações genéticas, né? Então a gente estuda também geneticamente. A gente vê coeficiente intelectual, exame físico, passa por avaliação com um psicólogo. Existe uma equipe multidisciplinar por trás disso para filtrar entre os critérios se a paciente é ou não elegível para realizar a doação. Como no Brasil a doação ela é espontânea, não tem fins lucrativos, não pode ser remunerada, a gente tem um filtro muito grande, né? Para saber, inclusive para passar um pouco mais de segurança para os pacientes que serão receptores dos gametas ou dos embriões que serão transferidos. Tá. Eu vou fazer uma pergunta agora muito mais técnica. Essa pessoa aqui já é bem mais esperta nessa história. Ó. Doutor, pode explicar
quando os blastocistos é AAA, BBB, ABB. Essas aí são maneiras de classificação de qualidade embrionária por parte dos embriologistas e dos biólogos em laboratório. Mas, basicamente, o A, o B e o C são classificações sobre a massa celular interna, ou seja, o embrião propriamente dito dentro do laboratório, dentro da cápsula, que é o trofectoderma, então é muito técnico. O A, B e C, segundo também se reflete ao trofectoderma, que daria origem à placenta do embrião. Então, isso aí são classificações dos biólogos em laboratório para dizer se um embrião tem boa qualidade, qualidade regular ou má qualidade e como que poderia transferir. Agora, se ela estivesse falando de receptores KIR, A, B, isso aí seria mais da parte de imunologia, que daí é outra parte que a gente estuda imunologicamente as pacientes para saber se precisa fazer imunossupressão ou não, mediante o tratamento de fertilização in vitro, por uma possível rejeição a determinados receptores presentes entre o marido e a paciente. Seria KIR-HLA, que a gente chama. É imunohistocompatibilidade. Ok. Quem É fez muito técnico. qualquer coisa, vamos agendar uma consulta ali com o doutor para A poder... gente explica essas técnicas com mais tempo, né? Com certeza. Bom, vamos ver mais assim. Ó, outra perguntinha. Sobre infertilidade no geral. A infertilidade tem alguma origem familiar? A minha mãe teve dificuldade para engravidar, eu também tem uma probabilidade maior de ser infértil? Tem um caráter genético envolvido, seja ele por alterações genéticas propriamente dita, ou por heranças genéticas, por exemplo, pacientes que têm um histórico familiar de menopausa precoce. A gente já falou que um dos componentes que predizem a fertilidade de uma paciente é a reserva ovariana. Se a mãe dela teve menopausa precoce, as duas irmãs tiveram menopausa precoce, tiveram infertilidade, obviamente que como elas partilham de cromossomas e de genes que foram herdados dos progenitores, essas pacientes têm, sim, mais propensão a desenvolver infertilidade, a ter mais dificuldade para conceber. Isso eu vou levar para o lado da endometriose também. A gente não tem genes ainda muito bem classificados, quais são os genes da endometriose, onde que está, mas a gente sabe que tem uma herança genética também associado. A gente tem operado muito as filhas de mães que tiveram endometriose, então a gente sabe que tem esse parâmetro genético também que está por trás. Então, eu sempre deixo alerta, mulheres que já me trazem esse histórico familiar, minha mãe teve dificuldade, teve endometriose, minha irmã teve, não só endometriose, mas hoje em dia muito também a história da menopausa precoce, que traz para a gente isso na consulta, a gente tem que ficar um pouco mais alerta mesmo, porque a gente sabe que tem sim a chance dessa mulher entrar em menopausa precoce e realmente ter uma endometriose associada e facilitar o nosso diagnóstico e facilitar a nossa conduta no consultório, né? Então, Tudo é genética, né, doutora? Eu comecei a estudar muito genética lá na Espanha e é uma área fascinante, né? Você vê que tudo é genética, até se você for ver epigenética, em situações de recepção de embriões, por exemplo, que a paciente consegue moldar ou modular como é que vai ser, inclusive com passagem de características físicas de embriões que foram fruto de ovo-doação pela parte da epigenética, pela transcriptômica. Então, se você estudar genética, você vê um universo, né, de possibilidades, de causas que podem contribuir para esse problema dessa população. Com certeza. Outra perguntinha, está acabando, gente. Está acabando o tempo, está acabando as perguntas. Uma paciente perguntou assim: doutor, quando eu fui fazer uma consulta para tentar fazer fertilização, o meu médico não quis fertilizar enquanto eu não perdesse peso. Então, quer dizer que a obesidade está relacionada com a melhora do padrão da fertilização? Muito, tá? Muito relacionada. Todos os trabalhos, todos os congressos atuais
estão guardando, deixando um tempo para discussão da importância da parte nutricional e metabólica na gestação e nos êxitos dos tratamentos reprodutivos. A paciente obesa, esses dias eu fiz uma live com o cirurgião bariátrico, o Dr. Rafael, que é amigo meu. O Rafa estava me explicando que as pessoas obesas, elas são, de uma maneira geral, inflamadas. Uhum. Esse processo inflamatório crônico gerado pelo tecido adiposo, pelo excesso de peso, culmina, resulta em aumento de radicais livres, e essa inflamação crônica interfere na qualidade dos óvulos, qualidade ocitária. Então vejam bem, essa pergunta é inteligente e ela tem dois caminhos a serem seguidos. O primeiro é assim, a perda de peso melhora os resultados da fertilização in vitro? Melhora. Melhora por quê? Porque a paciente desinflama, em teoria, e ao desinflamar, ela melhora a qualidade dos óvulos, melhora as taxas de fecundação. Isso aí é observado em pacientes pós-bariátricas. Pacientes que tinham infertilidade fazem cirurgia bariátrica e engravidam, às vezes espontaneamente, porque começam a ovular. Porque a resistência insulínica que elas apresentavam, a disfunção do metabolismo da glicose, isso tudo participa da esteroidogênese, participa da função ovariana. Então, nesse lado, perder peso para um ciclo de fertilização in vitro, conduta correta. É isso mesmo. Vamos para o outro lado. Uma gravidez em uma paciente que não é obesa tem muito menos complicações do que numa paciente obesa. Pacientes obesas têm maior risco de fazer cesárea, têm maior risco de diabetes gestacional, maior risco de pré-eclâmpsia, tem várias complicações relacionadas à obesidade. Então, perder peso antes de um tratamento de reprodução humana é aconselhável, e eu sempre faço no meu consultório, reposição vitamínica e dieta, exercício físico, qualidade de vida, para que a gente tenha bons resultados. Ótimo. E quem tem ovário policístico, quando tem a probabilidade de gerar mais óvulos? Tem. Pacientes com ovário policístico acabam, muitas das vezes, experimentando infertilidade, porque elas são anovuladoras. Ela tem tanta população folicular e ocitária que ela não consegue pôr disfunção no metabolismo da glicose, resistência insulínica, hiperandrogenismo. Elas não ovulam. E quando submetidas a tratamentos de reprodução humana, que a gente estimula esses ovários, às vezes a gente se depara com números absurdos de óvulos, e isso a gente não quer, porque os estudos demonstram que até uma quantidade de óvulos adquiridos numa estimulação ovariana aumenta a taxa de gravidez. A partir de um determinado número, quando a gente tem muitos óvulos, a gente perde qualidade. E a gente não quer. Então, achar esse equilíbrio entre realizar uma estimulação ovariana num paciente com ovário policístico é muito da expertise do médico, de não usar muita dose de medicação para ter uma quantidade boa de óvulos, mas também não ter uma quantidade absurda e perder a qualidade desses embriões. Então, a SOP é sim uma causadora, inclusive, de uma síndrome, que hoje em dia a gente experimenta muito menos, de síndrome do hiperestímulo ovariano, que é uma síndrome grave, que a gente já não está experimentando, porque, claro, quando a paciente tira muitos óvulos, a paciente acaba tendo o ciclo de transferência de embrião cancelado, para evitar essa síndrome, que pode, inclusive, colocar a paciente em risco de vida. Eu já ia fazer a última perguntinha aqui, que era sobre as complicações, o que existe de complicação com relação ao congelamento e a própria fertilização, na verdade. O que tem de risco, na verdade? Muito baixa. Você vê que nós fazíamos lá na Espanha 5.000 ciclos de fertilização in vitro por ano. Eu fiquei era o maior serviço do mundo, nós ficamos lá 2 anos, eu fiquei acompanhando o serviço, eu posso contar no dedo as complicações dos tratamentos. É muito raro. Claro que todo procedimento cirúrgico tem riscos inerentes ao próprio procedimento. Então, você vai fazer uma punção ovariana para retirar óvulos. Corre risco de perfuração intestinal, de hemorragia? Corre. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Quase zero. Mas existem complicações. Taxa de gemelaridade, se eu transfiro mais que um embrião. Eu sou adepto da escola de transferir sempre um embrião, apesar de ser um direito do casal, que está amparado por lei, a falar assim, eu quero transferir 2 embriões num ciclo de transferência de embrião. Agora,
quando nós transferimos mais que um embrião, aumenta o risco de gemelaridade, e com a gemelaridade, o maior risco de trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento fetal, baixo peso ao nascer, pré-eclâmpsia, diabetes e os riscos inerentes à gestação múltipla. Então, é muito difícil eu falar para os in vitro, por causa que a síndrome da hiperestimulação ovariana era a mais letal e a mais grave, que hoje está sendo evitada pelos protocolos que nós utilizamos para realizar a estimulação. Que ótimo. Gente, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha pensado em conversar, em debater aqui nessa live. Acho que foi ótimo e foi bem claro a gente falar de uma forma que todo mundo pudesse entender, né, quais são as indicações, as principais indicações do congelamento dos óvulos, os riscos que isso pode trazer para a vida da mulher e os riscos que pode trazer você não fazer isso também, né? Que é o risco da mulher acabar não sendo mãe e o marido também não sendo pai, né? Vamos pensar assim, do casal não ter o filho, né? Então, a live está ótima, o tempo foi mais do que o suficiente e a gente teria assunto para falar aqui muito mais tempo, né? Então, Aí você vai ficar para as nossas próximas lives. sim, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite e que foi bem claro. Acho que a maioria das pessoas que entraram na live está bem claro e bem importância disso daí na nossa vida hoje em dia, na mulher, como eu disse lá no começo, na mulher atual, na mulher moderna, na mulher que trabalha, que estuda, que vai viajar, que vai comprar sua casa, carro e acaba esquecendo ou deixando lá em, sei lá, nem é segundo, terceiro, quarto plano a gestação, né? E aí vai para o teu consultório, vai para o meu consultório e fala, doutor, esqueci de ser mãe. E agora? Agora eu quero nenê. E uma coisa, gente, o tempo tem passado tão rápido, não sei se é só para... Eu acho assim, parece que você pensa que está no começo do ano, nós já estamos no meio do ano, depois já está no final do ano, e quando você vê, já passou, né? Já passou, e a gente não se sente tão velha quanto a gente está. É o que eu falo assim, a gente envelhece, existe a longevidade, mas esqueceram de avisar os nossos óvulos sobre isso, entendeu? Então, e a gente acaba perdendo, às vezes, a chance da nossa vida de poder ser mãe, né? Exatamente. Certo? Se tiverem alguma outra dúvida, alguma outra coisa que eu possa ajudar, vocês me mandam um direct, às vezes eu demoro um pouco para responder no Instagram, se não, em consulta, né, doutor? Eu atendo lá na Mater Baby, no centro de Maringá, eu tenho um link na minha Bíblia aí que pode ser encaminhado lá direto. As perguntas lá para as secretárias da clínica. Se tiver alguma outra coisa que eu possa ajudar, me coloco à disposição. E queria te agradecer, doutora, minha professora, né, da residência, fizemos muitos plantões. Fala isso, mas olha só que eu sou muito velho, pelo amor da misericórdia. Muito obrigada. E também à disposição, a live eu vou deixar gravada no meu Instagram. Se você conhecer alguém que precisa dessas informações, às vezes uma amiga, um parente que não pôde estar assistindo a gente ao vivo, encaminha essa live para eles. A gente trouxe com maior carinho no último dia do mês da mulher essas orientações que está cada vez mais frequente no consultório e é da nossa responsabilidade. Certo? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.